Muito bem, baseado aí no testemunho dessa jovem, o texto sagrado aqui fala sobre Zaqueu. Antes de lermos Lucas 19, capítulo 19, versículo 1, nós estamos vivendo o jejum de Daniel. E nós sabemos que o jejum de Daniel vai muito além do que a pessoa, ela apenas se desligar das redes sociais, ou seja, vai muito além apenas dela deixar de estar nas redes sociais ou ocupando o seu tempo com outro tipo de entretenimento e pegar aquele tempo e dedicar a Deus. Vai muito além de um jejum físico, caso ela queira, por algumas horas, em determinados dias, de acordo com a fé de cada um, se abster de comer e beber como sacrifício físico em prol do seu progresso espiritual. O jejum de Daniel vai muito além do que isso. Faz parte tudo isso? Com certeza. Mas não é o tudo. O jejum de Daniel é o momento em que Deus, ele vai avaliar a reação de cada um de nós. Claro, entenda, eu não preciso de 21 dias para agradar a Deus, porque eu tenho que agradá-lo todos os dias. Mas quando o Espírito Santo, ele lança um propósito, um desafio, um avivamento para a igreja, como 21 dias, em que vamos nos aproximar mais, nos dar mais, o que o Espírito Santo espera de mim e de você? Ele espera que nós venhamos se importar com aquilo, colocar todas as forças, como diz Hebreus 2, importa que eu me apegue mais, não basta estar aqui, eu tenho que me dar mais para Deus. E o que acontece em relação a muitas pessoas na igreja? O que Deus vê nelas? Deus vê em muitos que estão dentro da igreja uma indiferença, porque nesse período do jejum de Daniel, ao invés delas fazerem mais, elas estão a fazer menos. Ao invés delas considerarem, elas estão indiferentes. E a pior coisa que existe numa pessoa, qual é? O que é? A indiferença. Como que você se sente quando você está ao lado de alguém que te trata com indiferença? Não está nem aí para você, te ignora, faz de conta que não está nem te vendo. Ou seja, aquela pessoa, ela só se preocupa com seus interesses, é egoísta, mas em relação a você, ela não está nem aí. Como que você se sente? Você se sente mal, desvalorizada, você nem quer estar perto de uma pessoa dessa. Então aí você entende como Deus se sente em relação a muitas pessoas que, infelizmente, num período como esse, Deus esperava delas que elas se dessem mais, que elas se limpassem, que elas se separassem de tudo aquilo que lhes separa de Deus, que elas se entregassem mais na oração, no jejum, na busca na palavra, na própria busca em oração a Deus. Deus esperava que elas até viessem mais à casa dele. Deus esperava dessas pessoas uma consideração, uma força, uma preocupação santa em relação à sua vida espiritual. A exemplo dessa jovem do testemunho, por que ela recebeu o Espírito Santo? Porque cumpriu-se o que Jesus falou no Monte das Bem-aventuranças. Quando Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e o quê? E sede. O que uma pessoa que tem sede faz? Ela fica indiferente em relação à água? Não, ela vai em busca de água. Ela quer água. Onde é que eu encontro água? Onde é que tem água? Onde é que eu compro água? Como que eu consigo água? Ela vai em busca. Se ela está com fome, mais ainda. Onde é que eu consigo comprar alguma coisa para comer? Aonde? Eu tenho que andar tantos quilômetros. Não tem problema, eu vou lá. E é aí que muitos acabam falhando no seu propósito. Num período como esse, Deus não vê nada de diferente. Elas continuam sendo quem são. E de repente até pior. E como que Deus vê isso? Ela não quer o meu espírito.
Ela não se importa comigo. De repente se importa com as pessoas aí fora, com as suas necessidades, dinheiro, neto, filho, pai, mãe, empresa, sentimentos, porque é aquela velha história, né? A pessoa, ela sabe que o pecado separa ela de Deus. E às vezes ela chega para Deus e fala: ah, Senhor, eu não consigo permanecer no Senhor. Mas, interessante, a pessoa não consegue permanecer em Deus. E por que ela consegue permanecer no pecado? Deveria ser o oposto. Eu deveria desistir do pecado, não desistir da minha comunhão com quem? Com o Senhor. E como que nós entendemos que o próprio Deus, ele avalia isso? Ele leva isso em consideração. Como que nós podemos ver no texto sagrado algo que nos esclareça que realmente, nesse período, Deus espera mais de nós? É a história do publicano Zaqueu, que era pecador, ladrão, enganador. E aqui começa dizendo o texto de Lucas 19: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo Zaqueu adiante, subiu em um sicômoro, numa árvore, para ver, porque havia de passar por ali, no caso Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Vamos dar uma pausa aqui. Está aí. Veja que Deus, ele sonda a mente e o coração. Ele sabe a intenção da pessoa, do espírito. Ou seja, havia uma multidão ao lado de Jesus, mas Jesus não escolheu nenhum deles para ficar na casa. Por quê? Porque de repente havia ali pessoas que realmente eram críticos, estavam curiosos, outros eram aquela velha história: Maria vai com as outras, todo mundo está indo, eu vou também. Havia aqueles que até queriam conhecer Jesus, mas não havia ninguém naquela multidão que desejasse tanto conhecer Jesus como quem? Como Zaqueu. Veja que quando uma pessoa deseja algo, ela quebra as regras, não no sentido de anarquia, mas no sentido de ir além, de se esforçar. Ela sai da sua zona de conforto, ela vai além, ela faz algo que lhe exige um sacrifício. E naquela atitude, Jesus vê na pessoa que realmente ela quer. Quer dizer, Zaqueu, ele queria conhecer Jesus, porque quando ele viu a multidão, ele perguntou: quem vem aí? E disseram: olha, Jesus, o Filho de Deus, o Nazareno, aquele que faz milagres. E Zaqueu já ouvia falar, ele queria conhecer Jesus. E ele falou: como é que eu faço? Como que eu faço? E tentava enxergar, mas ele era pequeno. Ele falou: não, eu tenho que ver Jesus. Eu tenho que ver Jesus a todo custo. E o que ele fez? Ele quebrou a regra. Ele foi além. Ele saiu do seu cotidiano, da sua zona de conforto. Ele saiu daquela: não posso, não consigo. Subiu na árvore e se destacou. Ele fez o que ninguém estava a fazer. E quando Jesus viu aquele homem, porque Jesus passou, já olhou: Zaqueu, e Jesus não conhecia ele. Desce, porque você tem sede. Eu estou vendo na sua reação diante de mim, eu não estou vendo indiferença, eu estou vendo que você realmente me quer, você quer me conhecer, você quer saber quem eu sou. Desce daí que eu vou ficar na tua casa. É isso que Deus vê nesse período dos 21 dias do jejum de Daniel. Ele vê aqueles que quebram, podemos assim dizer, quebram
a zona de conforto, saem do seu zona de conforto, se entregam, rompem os limites, como ele próprio disse, se despojam de tudo que lhe separa de Deus, como a palavra dele diz, que se o teu olho, o teu braço te faz pecar, porque o pecado me impede de receber o Espírito do Senhor, porque ninguém agrada a dois senhores, ou é a um ou é a outro. Então a pessoa corta fora o braço, o olho, que não é os membros do corpo, mas são coisas e pessoas que me separam de quem? Do meu Salvador. E quando o Senhor entrou na casa dele, continuando a leitura aqui no versículo 7, 6, e apressando-se, né? Veja que tudo dele em relação a Jesus era feito com esforço, né? Ele não desceu de qualquer jeito, ele desceu com pressa. Desceu e o recebeu como? Com alegria, alegremente. Como que você tem recebido as coisas de Deus? Muito forte, né? E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para se hospedar com homem pecador. E levantando-se Zaqueu, quer dizer, aqui do versículo 7 e 8, você vai ver que Jesus já estava na casa dele, Jesus já tinha falado da salvação, do reino de Deus. A Bíblia é um resumo do que aconteceu, porque se tudo fosse escrito, não haveria livros que coubessem. Versículo 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres. Na outra versão diz, eu resolvo, eu decido. É a palavra até mais forte, né? Aqui não fala assim. Aqui diz, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Então aqui ele resolveu, certamente ele ouviu a palavra, Jesus pregou, a palavra foi ao encontro de Zaqueu, porque ele era um cobrador de impostos, que não fazia as coisas corretas, ele abusava da sua posição, ele roubava, ele cobrava além do que era devido, ele enganava as pessoas. E os enganadores, os avarentos, não herdarão o reino de quem? Dos céus. Jesus pregou a salvação para ele. E logo em seguida Jesus recebeu uma resposta dele. Porque quando Deus fala comigo e com você, Ele espera de nós uma resposta, como esperou dessa jovem, que era uma pessoa totalmente promíscua, pecadora, e abandonou o pecado. Então Zaqueu, diante de Jesus, ele não disse, vou pensar, vou ver se eu consigo. Ele decidiu, Senhor, eu resolvo. Eu vou pegar metade do que eu tenho, vou dar aos pobres, porque não era meu. E se alguém eu enganei, eu vou pegar 4 vezes mais e vou devolver para essa pessoa. Você sabe que para abandonar certos pecados é fácil. Mas você sabe que uma das coisas que mais as pessoas se apegam aí fora é o dinheiro. E para a pessoa abrir mão dele, veja que a dificuldade de muitos quando chegam na casa de Deus é se tornarem fiéis a quem? A Deus. A pessoa, ela não, a carne não aceita o fato de que eu tenho que reconhecer Deus como primeiro e devolver meu dízimo. Eu tenho que honrá-lo no altar com as minhas ofertas. Tem pessoas que elas querem o reino de Deus, o venha a nós. Desculpa, elas querem o venha a nós, mas o reino, contribuir, na hora elas travam, a cabeça trava, a mente trava. E elas não têm disposição de servir a Deus, porque estão presas ao material. E veja que esse homem, ele não, realmente ele decidiu, ele se arrependeu, porque ele não considerou o dinheiro. Ele devolveu o que não era dele, e a quem ele tinha enganado, ele restituiu 4 vezes mais. E aí, qual foi a resposta do Senhor? Versículo 9, e disse Jesus, hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de quem? De Abraão. Porque os filhos de Abraão são os que vivem pela fé. E você sabe que eu não vejo Jesus, eu não vejo Deus. Viver pela fé significa dizer que eu sei, eu tenho certeza plena, como diz o texto, certeza e convicção que os olhos de Deus estão sobre mim.
Os olhos de Deus estão vendo minha reação, se eu estou indiferente, se eu estou colocando todas as forças. Os olhos de Deus sabem se eu estou fretando com pecado. Vou pensar, eu não consigo, é mais forte do que eu, fretando com pecado, tentando fazer acordo com o diabo. E não tem acordo com o diabo. Ou eu abandono meus pecados e volto para Jesus, dou as costas para o inferno, ou eu fico aqui dentro dividido e Deus não aceita ninguém pela metade. Por isso que ele diz que os olhos dele só se mostram fortes quando o meu interior é totalmente dele. Então, dividido, eu até estou na igreja, mas não estou no reino dos céus. E eu não vou poder ter a plenitude. Eu posso ter uns milagres, umas curas, mas o mais importante, que é o Espírito Santo, e posteriormente a vida eterna, isso eu não posso ter, porque eu não decidi colocar todas as minhas forças em quem? No Senhor. Então, diante de tudo isso, Deus pergunta para você agora, e a sua reação nesse jejum? Qual tem sido? Qual tem sido a sua reação diante de Deus? Você está indiferente? Ou você está como Zaqueu, com sede, fazendo de tudo para conhecer e receber o Espírito Santo? Deus sabe, e se realmente dentro de você há esse desejo, você tem se esforçado, Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Quem já o é, Ele vai avivar, e quem está fraco, Ele vai acender. Amém? Por isso, fique de pé.